as vibrações, a Gilda, a prece final, a Vera, e hoje, para a palestra, né, nós temos a presença da Aline Varela. A Aline, durante aí o mês, a semana, ela se preparou, ela estudou, para trazer para a gente mais um pouco de ensinamento. E ela foi uma pessoa que fala muito, muito bem, ela traz uma mensagem sempre muito gostosa, e ela veio aqui se dispor a nos apoiar, tá bom? O capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 6, o Cristo Consolador, e os itens 1 e 2, o jugo leve. Esta é a palestra que nós vamos receber. Tenham um ótimo trabalho, concentrem-se e sejam felizes. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Esse texto é só um resumo do que foi Jesus, né? Do que é Jesus. Ele nasceu num berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava às margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia, trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava a todos, repartia o pão, foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz. Uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. Falta-te, no entanto, fazer tudo do modo como ele fez. Boa tarde a todos. Jesus nos abençoe. Vamos à prece, fechando nossos olhos, conectando com Jesus, com os amigos espirituais. Vamos abrindo o nosso coração, a nossa mente, para que deixamos o Cristo vivo consolar o nosso coração, nossa mente, que possamos vivenciar o seu Evangelho e luz, e assim fortalecidos na fé, na esperança, vamos orar aquela prece que sempre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Com esta prece, nós damos por iniciado o trabalho da tarde, contando com a nossa oradora da tarde. Então tá bom. Boa tarde. Boa tarde. É uma alegria poder estar aqui. Mais um sábado. Agradeço toda a equipe pelo carinho da recepção. Gratidão.
e ao Fabrício, que hoje infelizmente não pôde estar, pelo convite, né? E eu gosto de conversar, né? Eu gosto de trocar, porque eu penso assim, quanto mais a gente troca as informações, mais a gente aprende, né? Sempre numa troca de ideia. E o tema de hoje, ele é tão acolhedor, ele é gostoso, porque as nossas vidas, ela é cheia de altos e baixos, né? Ninguém consegue passar pela vida assim tranquilamente, falar, nunca nada me aconteceu. E tem alguns momentos que nós estamos muito bem e temos momentos que nós não estamos muito bem. Isso faz parte do nosso aprendizado, porque a gente sabe que é nas dificuldades, infelizmente, né, na dor, ali no sofrimento, que nós vamos rever conceitos, que nós vamos rever os nossos pensamentos, as nossas posturas, as nossas atitudes, né? E esse jugo leve que o Evangelho nos traz, é Cristo conversando com a gente. Mas será que a gente está ouvindo o convite de Cristo, pelo menos nesse capítulo aqui, quando a gente fala desse jugo leve? Porque aqui ele vai falar muito das nossas atribulações, né, das nossas dores, das nossas questões. E quando estamos passando por este furacão, a nossa cabeça está como? Uma bagunça só, né? É pensamentos, são sentimentos, as emoções, às vezes a gente não entende, às vezes a gente discute com a gente mesmo tentando buscar uma solução, e se a gente acha a solução, a gente já coloca outra dificuldade. Quer dizer que nesse momento nós não silenciamos a nossa mente. E como que a gente vai ouvir a espiritualidade, os nossos mentores, ali do nosso lado para conversar com a gente, se a nossa cabeça está aquele furacão assim? Então a gente não ouve. E esse capítulo ele fala para a gente ouvir. Mas como que eu vou ouvir? Porque nesse momento que ele fala silencia, a gente vai tentar silenciar. Vocês já tentaram se silenciar na hora que a cabeça está assim, a 1000 por hora? A gente pode ficar em silêncio, a gente não verbaliza, mas a nossa cabeça, ela não para. E para a gente poder sentir esse acolhimento, para a gente poder sentir essa presença ao nosso lado, nós precisamos silenciar um pouco essa conversa interna que a gente tem. Além de que essa conversa ela é desgastante, porque a gente vai parecer aqueles ratinhos na rodinha, né? Correndo, 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 e a gente não encontra respostas, e a gente fica ali ruminando, ruminando, ruminando a mesma questão o dia inteiro. Às vezes, a semana inteira, dependendo da situação, o mês inteiro. E tem gente que ainda gosta, né? Vai uma vida inteira ali, ruminando a mesma história. Esse capítulo também, ele traz a questão da confiança e da entrega. Será que nós conseguimos realmente entregar o nosso problema para Jesus, para a espiritualidade? A gente ainda quer ter autonomia de resolver tudo. Se sai do nosso controle, a gente já entra em desespero, a gente não confia. E Cristo aqui ele pede, confia em mim. Eu sei que está difícil. Ele quer te acolher. Mas você não solta. O problema é meu. Ele fala, eu sei que é seu, mas compartilha comigo. Pode confiar. Mas aí a gente só entrega um pedacinho para ele e segura o restante, porque... E se eu confiar em Jesus, o que pode acontecer?
Agora eu pergunto para vocês, se vocês confiarem em Jesus, se vocês confiarem nos mentores de vocês, o que pode acontecer? Essa é aquela pergunta que a gente nunca faz para a gente. A gente tem uma resposta. Eu confio. Confia? Mas você confia mesmo? De entregar e esquecer, não pensar, não ficar ruminando, deixar que eles possam trazer a solução efetiva para você? Essa é a entrega, essa é a confiança. E o que pode acontecer se você confiar, se você entregar? Quando eu pergunto isso para vocês, agora eu quero ouvir de vocês um pouquinho. Qual é a sensação que vem? O que acontece se eu confiar em Jesus? O que acontece se eu confiar na espiritualidade? E o que acontece com vocês se vocês efetivamente confiarem? O silêncio responde, né? Nós não estamos acostumados a fazer a entrega da confiança. Nós estamos acostumados a querer controlar tudo. E talvez Jesus, seu mentor, tenha outros planos em relação àquele problema, mas você, dentro daquilo que você acha, porque aí é os nossos achismos, a melhor solução é daquele jeito que você já imaginou. E aí a gente não larga o problema. E aí a gente não entrega. E aí a gente volta na casa espírita, chega em casa, reza, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Só está faltando ele se materializar na sua frente e falar, entrega então, está aqui, me dá. Dá que eu resolvo, mas eu vou resolver do meu jeito. E não é do jeito que você quer. Vocês estão prontos para isso? É difícil, gente, não é fácil. É fácil de eu falar, mas a gente pôr na prática, no dia a dia, não é fácil. Então esse convite do jugo leve é Cristo falando para a gente, olha, eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu quero te acolher, eu sei das tuas dores, eu vejo as tuas lágrimas, eu sei o quanto está difícil para você, eu sei que a vida está pesada, mas deixa eu cuidar de você. É quase uma súplica dele para a gente. E talvez ele poderia fazer muito mais nas nossas vidas do que a gente imagina, mas infelizmente nós mesmos não permitimos. Então nós temos aqui esse aprendizado nosso, que talvez esse sofrimento que a gente esteja passando agora ainda não seja suficiente para eu poder confiar. Então Jesus fala assim, não, deixa eu sofrer mais um pouco. Ainda não foi o suficiente. Aí a gente sofre mais. Aí ele fala assim, eu vou tentar ir lá de novo. Então eu estou aqui. Você vai confiar? Eu vou tentar, então, olha, agora eu consigo te dar 2 negocinhos. Tudo eu ainda não consigo. Falei, ele ainda não está pronto. E aí a gente sofre um pouco mais. E nós vamos percebendo que esse sofrimento é causado muitas vezes por nós. Por a gente persistir em algo que não está no nosso controle. Que não cabe mais a gente resolver. E aí a gente parar e falar assim, bem, o jugo leve, ele é bonito, está falando aqui no Evangelho, né,
de que Jesus está vendo os nossos sofrimentos. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Se a gente sabe que Ele está fazendo tudo isso, quanto tempo de intimidade você tem com Ele? Quanto tempo de conversa mesmo, sem santificação, idolatrar, mas poder ter uma conversa honesta ali com Jesus, de verdade, essa intimidade tua e dele, você está tendo. Isso a gente chama de oração. Nesse momento que eu consigo silenciar a minha mente, porque o campo vibratório de uma oração faz a gente literalmente levar o nosso campo de energia e entrar numa outra sintonia, sair da onde a gente estava, naquele campo de dor. E essa oração começa a trazer paz. Parece que sai uma nuvem pesada da nossa cabeça. E ali eu começo a ficar mais acessível aos meus mentores. Aí ali, naquela intimidade, onde que minha cabeça já está mais calma, que eu já não estou brigando comigo mesma, onde eu comecei a me entregar nesta conversa, e aquela entrega de verdade. Porque não adianta falar assim, não, eu não estou com raiva, eu estou bem, eu estou me segurando, está tudo sob controle, mas por dentro, você está ali. Você acha que quem está do outro lado não sabe? Porque isso são características humanas. Nós vamos sentir raiva, nós vamos ficar com desgostos, nós vamos ficar com mágoa, faz parte. Por isso que nós, nessa caminhada de aprendizado moral, nós vamos aprendendo a lidar com essas situações. Nós vamos aprendendo a lidar. Tá, neste momento eu estou com raiva porque a situação aconteceu agora. Então deixa eu trabalhar isso, daqui a pouco isso passa. Mas eu não vou levar isso adiante. Eu estou magoada porque me afetou, eu estava vulnerável naquele momento. Mas eu vou trabalhar essa mágoa para não arrastar ela. Então a gente começa a perceber aí que começa também a entrar um processo de disciplina individual, aonde eu sou responsável por tudo aquilo que eu estou alimentando dentro de mim. Então eu estou alimentando raiva? Por quanto tempo eu vou alimentar essa raiva? Até o meu corpo físico somatizar e explodir em alguma questão? Vou carregar as mágoas, e quando a gente fala de mágoas, eu gosto dessa palavra, né, que fala das más águas. O nosso corpo é feito de quantos % de água? Metade do nosso corpo, aliás, mais da metade do nosso corpo está sujo pelas más água que nós alimentamos todos os dias. A gente não faz a água fluidificada no nosso evangelho, não fluidificamos a água aqui, para que essa água esteja pura, na hora que possamos beber, ela vai entrar em contato com as nossas células. E aí ela começa todo um processo de limpeza interna da gente. Mas que adianta eu tomar um copo aqui, daqui 5 minutos minha cabeça está congestionando tudo de novo? Então a gente precisa começar a perceber o quanto nós também somos responsáveis por tudo aquilo que nós estamos construindo internamente, com a gente. E eu não posso me responsabilizar pelo que o outro pensa. Se eu fizer uma ação e o outro se sentir de alguma forma, eu não posso responder por ele, a não ser que realmente eu tenha cometido algum ato contra aquela pessoa. E aí eu me torno responsável. Então a gente vai percebendo que essa caminhada que nós falamos, né, da caminhada evolutiva, do aprimoramento moral, da reforma íntima, nada mais é do que nós nos mantermos vigilantes dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E aprender efetivamente a confiar e a entregar um problema na mão daquele que realmente
é capaz de resolver isso. E vai resolver com excelência, né? É exercício diário. Todos os dias. Desde o momento em que eu acordo ao momento que eu vou dormir. Aí vem aquela passagem bonita do homem de bem, que ele faz aquela reflexão de tudo que ele pensou no dia, de tudo que ele fez, das ações dele. Ele vai refletindo para ver se dá check em tudo. E se não deu, olha, podia ter feito isso diferente. Então eu já sei, aquilo eu vou fazer diferente. Então eu vou buscar caminhos de fazer diferente. Mas eu preciso começar a trazer essa consciência. E quanto mais eu vou trazendo essa consciência para mim, quanto mais esclarecimento eu vou tendo das minhas dores. E eu vou abrir um parênteses aqui, que me veio uma imagem aqui na cabeça. Né? A gente nem discute, a gente só obedece nessas horas, né? Que muitas vezes a gente vai trazendo os problemas da vida, porque faz parte também. E isso me veio com uma imagem de um peixe. E meu avô pescava muito, né? Saía meu avô junto com os primos, iam todos pescar no Pantanal e eles voltavam. Eu era pequena, eu deveria ter 4, 5 anos. Quando eu via os peixes que meu avô trazia, na minha visão, com essa idade, o peixe para mim era uma baleia, de tão grande que era. Então eu sentava na mesa, quando eu olhava para o peixe era maior do que eu. Essa é a visão que eu tenho lá nos 4, 5 anos. Hoje, quando eu olho para este mesmo peixe, eu falo assim, ele não é tão grande assim. Ele é pequeno. E é dessa forma que a gente vê os nossos problemas. Talvez naquele momento, naquela fase da sua vida, talvez o teu peixe deve ter sido gigantesco mesmo, porque você não sabia o que fazer, não sabia como resolver. Mas a vida vai te trazendo ferramentas, vai te ensinando para hoje você poder olhar e falar assim, nossa, esse peixe é pequeno, e eu carreguei esse peixe achando que ele era tão grande, agora eu consigo resolver tão simples. Quantos peixes assim a gente carrega até hoje e achando que está tudo bem? A gente não olha, a gente só tem a sensação que é grande. Mas se a gente dá a oportunidade para resolver, a gente vai perceber que esse peixe é pequeno. E aí você fala assim, nossa, se eu soubesse que era isso, eu já tinha resolvido antes. Mas por que será que você não resolveu antes? O medo, as inseguranças, as incertezas e mais um monte de outras coisas que vão aparecendo, que faz parte. Só que muitas vezes, talvez Jesus estava do teu lado tentando te falar que aquele problema era pequeno. E hoje aqui, todos nós somos adultos. E a gente tem condições de resolver essas questões. E não de empurrar mais para debaixo do tapete, sabe? E nem de ficar imaginando que aquele peixe era tão grande assim. E se ele for grande, eu não preciso ficar com o peixe inteiro, eu fatio ele. O que eu dou conta? Vou resolver o rabo, eu corto o rabo, resolvi. Tá, qual que é a próxima parte? Eu vou por partes. Então, nós temos condições suficientes de caminhar para a solução. E quem caminha com a gente está mais do que de mãos dadas com a gente. Talvez a gente esteja no colo ou até no cavalinho passeando e a gente não percebeu. Mas está ali. Justamente pedindo o que da gente? Esse momento de intimidade, de confiança, de entrega. O Evangelho também traz assim. Esteja em silêncio, você e ele, sem ninguém.
Ninguém precisa, só está você e lá e ele ali, gente. Isso é intimidade. É chegar e falar assim, Jesus, eu estou com um problema. E está difícil. Conversa com ele. Ele vai começar a te conduzir. Ele vai começar a trazer as soluções para você. Mas para isso eu preciso confiança. E para isso também eu vou ter que pegar todos os meus pesos que eu carrego por anos, achando que está tudo bem, que isso daqui eu dou conta, e falar assim, eu não quero mais saber disso, está aqui para você, você resolva e eu vou esperar. Enquanto ele busca um jeito de solucionar aquilo que você entregou, você vai cuidando de você. Vai fortalecendo a tua fé. Vai fortalecendo essa tua comunhão. Vai fortalecendo o teu entendimento com as tuas emoções de quem é você. Vai se fortalecer. O passe ajuda e muito, mas eu tenho por obrigatoriedade fazer a minha parte. Porque vai chegar um momento que a gente vai falar assim, eu vou lá, tomo tanto passe e nada resolve. Por que nada resolve? O passe de lá não é bom. Os guias dali também não é. Ninguém fala nada, eu chego lá, sento, tomo passe. Mas você está se trabalhando, você está se permitindo, o que você está fazendo com você? É uma via de mão dupla. Eu preciso me cuidar também. Eu preciso fazer a minha parte. E a minha parte vai sim pedir esforço. E muitas vezes esse esforço é essa entrega, é essa confiança. Às vezes a gente leva 50 anos na vida fazendo uma coisa e quer que a casa espírita resolva em um passe. A matemática ali não bate, né, gente? 50 anos, 40, 30, quantos anos for, repetindo a mesma situação. E um exemplo muito prático disso é assim, vamos todo mundo daqui para Santos. Todo mundo conhece a Baixada Santista, certo? Pertinho, 1 hora a gente chega. De repente a estrada está interditada, você pega o caminho e erra o caminho. E aí, em vez de você parar em Santos, Praia Grande, por causa de retorno, você foi para o outro lado. No estalar de dedo, você volta para onde você queria estar? Não, né? Você vai ter que voltar tudo de novo. E ainda vai ter que achar onde que é a próxima saída para pegar o retorno, né? Então é capaz que você ainda ande mais um pouco para poder voltar. E assim são as nossas escolhas na vida. Então a gente caminha, às vezes estamos indo para o lado errado e eles estão tentando avisar, está errado, está errado, está errado. Não, o meu GPS está certo, eu vou reto. Aí chega lá, passou 5 anos. Eu vou ter que voltar mais 5. Então e quando eu falo nós, eu me coloco junto com vocês, porque é importante a gente começar a olhar para as nossas questões, a entender que a espiritualidade está do nosso lado, prontos para nos ajudar em qualquer situação, porque eles sabem que estar aqui é muito difícil, porque é somente na carne que a gente sente dor. As dores do outro lado são as dores morais, mas a dor física é só aqui. Eles sabem. Todo mundo aqui já teve filhos? A maioria, né? E aí quando a gente tem filhos, a gente vai educar, a gente fala para os filhos, não faz isso que está errado. Você vai se machucar. Aí a criança não obedece. Aí você deixa, né? Aí se machuca e vem chorando. Eu me machuquei. E aí a gente fala o quê?
eu te avisei. Será que do outro lado é diferente? Porque nós somos crianças ainda em fase de aprimoramento, a gente está aprendendo ainda. E aprendendo muitas coisas. E a gente precisa olhar para a gente e falar assim, eu já percorri muita estrada e olha onde eu já cheguei. E valorizar também tudo isso que vocês construíram. Nada foi em vão. Muitas coisas boas foram construídas. Muitos sentimentos nobres surgiram. Quantas coisas boas que foram aparecendo nessa caminhada. Então precisamos também validar as coisas boas que acontecem com a gente. Não somente as coisas ruins. Eu estava assistindo um vídeo do Ariano Suassuna, que eu achei fantástico. Ele falou assim, você quer uma conversa sem graça que acabe em 5 minutos? Fala coisa boa. Parece mentira, né, gente? 5 minutos falando que a coisa tá boa, você não tem mais assunto. Acaba. Agora fala de alguma coisa ruim. Nossa, vai emendar em outro assunto, que vai emendar em outro assunto, porque o outro ainda vai dar um jeito de falar que tem uma situação pior. As coisas ruins estão em alta e as coisas boas não têm valia. E o Ibope sempre vai para lá, né? Para aquilo que é ruim. Fala que tua vida tá boa, que você tá sem problema nenhum, né? Que em casa tá tudo ótimo. A pessoa vai parar, vai ficar olhando para tua cara, ai que bom que tá tudo bem. E aí aparece um monte de grilinho ao fundo por causa do silêncio. Não tem o que se falar. Então, olha os valores que também nós estamos alimentando no nosso dia a dia. A gente valida tudo aquilo que não é bom. E a gente esquece de validar aquilo que realmente é bom. Quantas coisas boas só no dia de hoje não aconteceu com você? Ah, não aconteceu nada. Aconteceu, você está aqui e está me ouvindo. Está aqui. Está junto com a espiritualidade. Isso é muito bom. Tem gente que às vezes nem isso tem. Então a gente precisa começar a olhar para as pequenas coisas. O milagre da vida está nas pequenas coisas. Desde a concepção de um ser humano, que é algo que a gente não enxerga a olho nu, mas ali existe um potencial de amor gigante, que de 2 células se transforma num ser vivo. E a gente não observa isso. O nascer de uma nova planta, que vai ter uma função para nós, seres vivos. Um animal que está ali do seu lado, ou que está passando pela rua, também tem uma função. A vida, ela é abundante à nossa volta. E a gente precisa observar isso, para a gente perceber que a nossa também é. E valorizar, validar, principalmente as coisas boas. Porque aí na hora que eu sentar para conversar com Jesus, eu poder ter uma conversa com Ele assim, de amigo para amigo. Uma conversa honesta, verdadeira, mas onde eu sei que ali eu também estou alimentando uma gratidão pela minha vida muito grande. E que aquele fardo naquele momento está pesado, está cansativo, mas eu sei que junto dele vai se resolver. E por mais que seja difícil, eu vou falar para ele, olha Jesus, é difícil confiar, mesmo sabendo que você é Jesus. Mas eu vou aprender. E a cada dia eu entrego um pouquinho mais. Até que vai chegar um momento onde eu vou confiar plenamente na obra que este Jesus tem na minha vida. Essa é a entrega. Então esse jugo leve, esse convite, é justamente para a gente fazer isso.
naquele que já esteve aqui, já ensinou e não soltou a nossa mão. Naquele que confia mais na gente do que na gente mesmo. Aquele que manda emissários de luz para nos acompanhar nessa jornada terrena. Aquele que na hora do choro, do desespero, ele fala, corre lá que está precisando. E os servidores do bem, à disposição do Cristo, vêm nos acolher. Então eu deixo o meu convite aqui para todos vocês, de confiança, de entrega, de revisão dos pensamentos e dos sentimentos e validação de tudo aquilo que é bom que acontece na vida de vocês. Um bom sábado. Boa tarde a todos. Depois dessa palestra tão gostosa que a gente ouviu da Aline, desse convite para a gente pensar, aceitar Jesus mais, confiar em Jesus, né? Porque por mais que a gente diga que a gente confia, tem momento que a gente não consegue ainda. E é por isso que a gente está aqui, né? Aprendendo, confiando, tentando confiar mais, né? E então, nós vamos agora dando as mãos para Jesus e vamos até as nossas casas, abrindo as janelas, as portas, para que Jesus possa entrar em nossos lares, possa abençoar todos que lá estão, que não puderam estar aqui conosco. Não só as pessoas, mas os nossos animais, nossos pets, né? E vamos vendo, né, Jesus sorrindo para nós, dizendo, vamos minha irmã, vamos, porque nós também temos que orar pelos nossos vizinhos, pela nossa vizinhança. Nós também temos que olhar e ter muito amor e muita compaixão em nossos corações pelos aqueles que governam os nossos estados, os nossos municípios, por todos os trabalhadores que fazem a limpeza pública dos espaços públicos, por todos aqueles que nos atendem, como médicos, enfermeiras, o cobrador do ônibus, o motorista. Vamos orar, vamos pedir a Deus que coloque em seus corações mais um pouco de amor, mais um pouco de compreensão, e que eles possam assimilar essa luz, carregando para dentro deles mesmos e trazendo bênçãos para todos que estão nesse mundo. E agora nós vamos pedir também para que os conflitos do mundo, que hoje é globalizado, que a gente consegue ver e ouvir em notícias de todo mundo. Mas vamos olhar e ver também, gente, que eles estão guerreando lá, né? Que muita gente fala, mas esse mundo está perdido. Não, gente. Se nós estamos achando que está errado, é porque nós já estamos melhorando a nós mesmos. Quantas pessoas será que existem no mundo que estão pensando como nós? Vamos nos unir a esse pensamento e pedir, né, para que Deus tenha compaixão deles e que eles possam ser despertados pelo amor de Deus nos seus corações. Para que eles não pensem mais em poder, em guerra, em dominar os outros. Então, vamos pensando assim, vamos nos lembrar que antes de criticar e de olhar os outros, nós temos que melhorar nós mesmos, porque só assim nós vamos conseguir tornar o mundo um lugar melhor. Podem ter certeza de que não é só a gente que pensa que a gente teria que ter mais compaixão, mas nós temos que agir, entender e aprender sempre com Jesus. Agora nós vamos voltando aqui para o salão, nos ajeitando o mais
confortavelmente possível para que os passistas possam iniciar o trabalho de passes, para que possamos então, junto com a espiritualidade, com os mentores dessa casa e com os nossos amigos espirituais que cada um de nós trouxe, não é um só, tem vários amigos espirituais que vieram com cada um de vocês. E então, junto com essa energia deles e com a de Jesus, nós vamos recebendo essa luz divina que vem lá do alto, vem de Deus, que vai descendo sobre a nossa cabeça. Você vai, imagina uma luz muito, muito intensa, que vai iluminando o nosso coronário, que vai irrigando nossos cérebros com essa luz para que possamos continuar mais uma vez aqui, continuar lutando, continuar aprendendo, continuar vendo tudo e esperando e aprendendo e tentando entender melhor o que realmente é o amor que Deus fala. Então agora nós vamos descendo, essa luz vai passando pelo nosso frontal, nos nossos olhos, pedindo a Deus para que nossos olhos possam ver mais coisas boas do que ruins, que a gente possa olhar para o nosso próximo e ver as suas qualidades e tentar não ressaltar os seus defeitos, porque só assim eles se sentirão mais amados, mais queridos e vão melhorar o pensamento deles também. E agora nós vamos descendo até o nosso nariz, iluminando essa parte, eliminando as mágoas, eliminando os pensamentos que às vezes afloram pelo nosso nariz. Vamos pedir a Deus para que nos acalme, para que a gente possa falar sempre palavras de consolo e não de ataque. Então, agora nós vamos descendo até o nosso cardíaco, e lá uma luz verde vai iluminando e fortalecendo esse nosso centro de força. Vamos respirando, sentindo que quando nós respiramos, Deus está entrando em nossos corpos, como sempre, na verdade, Ele sempre está em nossos corpos, e limpando e energizando essa região, trazendo muito amor, muita paz para todos nós. Então agora nós vamos ao spray, onde vai sendo limpado as impurezas que estão no nosso fígado, que são causadas por nossos próprios pensamentos. E ali vai sendo tirada toda essa energia negativa. Então nós vamos descendo até o nosso gástrico, acalmando nossos sentimentos de raiva, deixando ali muita paz e tranquilidade, extinguindo as más energias dessa região. Então agora nós vamos até o nosso genésico, que são nossos aparelhos reprodutores. Pedindo a Deus que abençoe cada família, cada pessoa, que esse centro genésico possa ser abençoado, sempre trazendo muito amor, muita paz, muita prosperidade, crescimento de novas vidas que estão ansiosas por despertar nesse mundo. E agora nós vamos até o básico, que é ali no limiar das nossas pernas. Então essa energia vai descendo até a pontinha dos nossos pés e vai subindo de volta, subindo, colocando cada vértebra do nosso corpo em seus devidos lugares, iluminando nossos pensamentos. E agora nós vamos nos conectando com nossos amigos espirituais das matas, da água, da terra, e assim vão sendo levados para os laboratórios espirituais a essência necessária para que possamos ter as nossas águas fluidificadas,
com energia muito boa, muito pura. Lembremos sempre que tomamos essa água, não importa se você não trouxe uma garrafinha, tá? Essa energia também será depositada nas caixas de água de cada residência, de cada local que existir, seja em poço, seja lá como for. E quando tomarmos essa água, vamos levar nosso pensamento a Deus e agradecemos por estarmos vivos e termos tido essa oportunidade de mais essa encarnação, de mais esse dia. Então vamos agradecendo agora a todos os espíritos que estiveram aqui conosco, agradecendo aos mentores dessa casa, que assim seja. E assim, já munido de toda essa fé, de toda essa paz que recebemos espiritualmente, da palestra, da vibração dos passos, das nossas águas, vamos nos levar pela nossa semana, tudo isso que nós recebemos aqui, não deixar cair no esquecimento, levar no nosso dia a dia, na nossa semana, sempre esclarecendo com Deus tudo aquilo de melhor que temos dentro de nós, levarmos, seguirmos em frente na nossa vida do dia a dia com Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está conosco a cada minuto da nossa vida, nos direcionando a fazer o que é de melhor em nossas vidas. Vão em paz, leve toda a fé, toda a esperança que está dentro da sua alma para você e sua família. Vão todos com Deus e a misericórdia do Senhor. E assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos pela presença. Aguardamos vocês no próximo sábado. E Deus acompanhe vocês. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Paz e amor em Jesus.